Buenos días, octavo y nono. ¿Cómo están? En este viernes 15 de mayo vamos a empezar más una clase de español y vamos a tratar de los pretéritos, el uso del pretérito indefinido y del pretérito perfecto. Pero vamos a explicar em português? Muito bem, esto sim. Meninos, nono ano já participou do começo dessa aula no ano passado, onde trabalhou os indefinidos e os pretéritos perfeitos regulares, né? Nós não trabalhamos muito os irregulares, só tivemos uma noção. Então, complemento para o nono e começando a usar agora o oitavo, tá certo? Esse é o arquivo que vocês têm no portal, com o uso dos pretéritos. Puse esta historieta para vosotros. Tem essa historinha aqui para vocês lerem. Não quero ler para não influenciá-los, mas obviamente ela está relacionada ao nosso tema, né, gente? Por favor, observe no quadrinho final. Vocês vão observar que nós temos verbos destacados aqui. Por que a gente usa um, por que usa o outro? Pensem nisso aqui, numa pequena interpretação de texto. Claro que vão escrever em espanhol, tá? Sempre. A letra B, em especial, explica com tus palavras que ocorrem no último quadro. Por favor, explica para mim o que está acontecendo. Lembra, por que eu estou usando um passado e outro passado? São tempos verbais diferentes. Por que eu uso um e uso o outro? Tá? Utilizem como introdução para a nossa matéria. Vou poner arriba um pouquinho. Sempre desconfigura, gente, quando sai do meu computador e vem para o computador de Enzo. Eu tenho que gravar aqui no dele, né? Porque o dele é melhor que o meu. Então, vamos lá. Olha só. Vou tratar deste quadrinho aqui com vocês para mostrar a diferença. Lembrando aqui o seguinte, olha só. Como vocês estão com bastante coisa para fazer, eu não quero ficar jogando um monte de matéria para ficar matéria acumulada e vocês não darem conta de compreender o conteúdo e de exercitar esse conteúdo novo que é jogado para vocês toda semana, tá, galera? Então, eu vou falar do uso diferenciado do pretérito indefinido e do pretérito perfeito, mas as atividades serão relacionadas somente a pretérito indefinido, ok? Na semana que vem a gente faz as atividades com o pretérito perfeito e aí nós complementamos a aula na próxima semana, ok? Eu sei que vocês têm trabalhos para fazer, então a gente vai colocar a quantidade de trabalho que vocês tiverem de acordo com o que é possível que vocês façam, né? Porque senão também a gente enlouquece vocês. Amores, então está aqui, acompanha comigo no quadro, ó, pretérito indefinido. Lembra do seguinte, uso de um, uso do outro. Lembra aquela história do português? Que a gente usa pretérito indefinido no português quando trata de uma ação que começou e terminou no passado? Bom, no espanhol não faz diferença nenhuma. Também é a mesma coisa. Acompanha para mim no uso. Acciones passadas sucedidas em períodos de tempo já terminados e que não guardam relação com o presente. O que significa isso? Que uma ação foi feita em um determinado tempo passado, mas esse passado já acabou e não faz relação com o tempo presente. Os marcadores temporais vão ajudar vocês a identificar o uso desse pretérito indefinido, ok? Eles estão aqui, ó, ayer, anteayer, anoche, el lunes passado, la semana passada, el año ou el mês passado. Quando eu tenho um marcador de tempo que indica que o tempo já encerrou, ok? Exemplos. Em março de 2008, observa que ele deu a data. 2008 não é o ano que eu estou, então ele se refere a um tempo passado e terminado, ok? En março de 2008, adotamos a dos perritos de la calle. El 3 de abril, olha que eu não estou em abril. Este mês já acabou. Esse mês é um mês anterior ao que eu estou, ok? En el 3 de abril, entonces, recibieron la primeira vacuna. Eu tratei de falar que nós adotamos os cãezinhos num ano que já terminou, nós vacinamos, eles receberam a vacina em um mês já terminado também, ok? Uma coisa que vai ajudar vocês a identificar também são os demonstrativos. Este, esta, quando eu estou inserida num tempo,
e esse e essa quando o tempo já terminou, tá certo? Então, pretérito indefinido vai utilizar quando se tratar de determinados, quando se tratar de demonstrativos, de demonstrativos que se referem a tempo passado, esse e essa. Quando eu tiver os demonstrativos este e esta, eu estou me referindo ao pretérito perfeito. Por quê, galerinha? São ações, vou acompanhar aqui, tá? São acciones passadas sucedidas em períodos de tempo não terminados, ou seja, eu estou inserida nesse tempo. Esse tempo faz uma relação com o meu presente. Quais os marcadores temporais que eu posso utilizar? Hoje, esta manhã, esta tarde, esta noite, esta semana, este mês, este ano e mais vários outros, não é? Mas observa que o demonstrativo me indica que eu estou inserida, tá? Esta, este. Muy bien. Ejemplos. Hoy he llevado a mi perrito al veterinário. Hoy, no dia de hoje. Então, eu vou usar esse pretérito composto aqui, tá vendo? He llevado, porque eu ainda estou inserida neste dia. É hoje, não foi ayer. Ayer eu usaria o pretérito indefinido, vale? Muito bem. Esta semana, note que esta semana ainda está em curso, ela não terminou. Então, eu vou usar o pretérito imperfeito. Esta semana, mi gatito ha estado enfermo, ha estado. Tá certo? A gente chama, às vezes, de pretérito simples, o indefinido, e pretérito composto, o pretérito perfeito, tá? Quando vocês ouvirem essa nomenclatura, se trata do pretérito indefinido e pretérito perfeito. Muito bem. Outro uso, acciones passadas al hacerse um balance de ellas ou suas consequências, guardando relação com o presente. Quer dizer o quê? Aconteceu alguma coisa no passado, mas ela tem relação com o meu presente. Eu ainda estou inserida nesse contexto, tá? Quais os marcadores temporais que eu posso usar? Ya, aún, todavía no. ¿Tá? Aún no, todavía no. Siempre, nunca, alguna vez, várias vezes, muitas vezes. Lembra que aún e todavia são traduzidos no português como ainda, ok? Mas um faz uma relação mais determinante e a outra faz uma relação de expectativa, alguma coisa que possa suceder, que possa acontecer ainda, quando eu uso todavia, vale? Exemplos. Ya le hemos puesto nombre a nuestro nuevo perrito, Mancha. Nós colocamos o nome, sim, no passado, mas esse nome está relacionado com algo que está acontecendo comigo no momento. Eu estou falando do perrito que está comigo agora, que eu coloquei o nome dele de Mancha. ¿Ok? Siempre he adotado animales de la calle, nunca he comprado ninguno. Esta relação de sempre, nunca, quer dizer que é algo habitual, pessoal. Então, eu tenho esse hábito. Então, eu vou usar o pretérito composto e adotado, e comprado, vale? A observação do ojo aqui do lado, preste atenção nele, porque lembra que a gente sempre fala que, obviamente, o uso na América Latina e o uso na Espanha, muitas vezes são diferenciados. Nós temos que nos apegar ao espanhol da Espanha nesse momento, porque tem o uso da gramática mais universal, tá certo? Mas vou ler para vosotros, ojo. En Espanha se respeita estritamente esta diferencia de uso entre los dos tiempos verbales. Sin embargo, en América Latina predomina el uso del pretérito indefinido de indicativo en todos los casos, aun con los marcadores temporales, referindo a períodos de tempo não terminados. O que ele quis dizer com isso? O espanhol vai usar separadamente esses dois tempos verbais. Se eu estou tratando de ação começar determinada no passado, eu vou usar pretérito indefinido. Se eu estou falando de
algo relacionado com o presente, que tem relação com o presente, eu vou usar o pretérito perfeito. O espanhol faz essa diferenciação o tempo todo. Na América Latina, no geral, nos outros países, eles não têm essa diferenciação. Eles vão usar sempre o pretérito indefinido. Faz lembrar que no Brasil nós fazemos isso também, né? Portugal faz essa diferenciação também. Nós, no Brasil, não fazemos. Nós usamos sempre o nosso pretérito indefinido também, pela facilidade. Então, pra gente, e aí agora no caso do espanhol, quando se trata dos hablantes da América Latina, eles vão preferir usar pretérito indefinido, mesmo com outros marcadores temporais indicando que há relação com o presente. Tá certo? Mas lembra, nós somos cobrados do espanhol da Espanha, tá? Então, nós vamos aqui em sala de aula, enquanto alunos, tratar de trabalhar o espanhol de Espanha, vale? Muito bem. Seguimos adelante. Coloquei aqui para vocês, opa, foi um pouquinho, duas tabelinhas, ó, para vocês terem a noção de verbos regulares, se vuelto más que devia, mira, ó, verbos regulares, então eu coloquei um modelinho de cada um, seguindo o mesmo esquema que a gente sempre faz, tá, pessoal? Em negrito aqui, ó, sempre destacado o marcador temporal de verbos terminados em ar, como hablar, marcadores aqui em negrito indicando que essa é a terminação para verbos regulares terminados em er, e marcadores aqui em negrito indicando que são verbos regulares terminados em ir, como vivir, tá certo? Então, como é que eu vou hablar? Perdão, como eu vou conjugar? O hablar, por exemplo, yo hablé, tú hablaste, ele habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, eles hablaram. Quando eu trato de verbos terminados em er, como aprender, aprendi, yo aprendi, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis, ellos aprendieron. Verbos terminados em ir, como vivir, yo vivi, tú viviste. Lembra que é ele, ela e você, tá? Eu só tô colocando um pouquinho mais rápido para nossa aula durar um pouquinho menos. E nosotros e nosotras, e vosotros e vosotras, eles, eles e ustedes. Lembra que aqui serve para 3 pessoas, aqui para 2 pessoas, para 3 pessoas novamente, tá? Pero vamos a conjugar outra vez. Verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivistes, ellos vivieron. Percebemos que tem uma notoriedade que os verbos terminados em er e i são semelhantes, certo? Mas, aí agora, novidade para o 9º ano também. Nós temos os verbos irregulares, né, galera? E são eles que trazem mais confusão quando a gente trata de escrever, de falar. Coloquei aqui um verbo muito usado, que é o verbo ir, não é? A gente vai precisar conhecer muito esse verbo. E ele é irregular em português também. Temos aqui o exemplo do verbo ir. Eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuistes, eles fueram. Todos os verbos irregulares vão funcionar como o verbo ir, pessoal? Não, não, não. Coloquei aqui do ladinho, olha, uma indicação para vocês, ó. Existe um grupo de pretéritos indefinidos irregulares em espanhol que sofre alteração na raiz. Aqui ele sofreu todo ele é irregular, não é? Alguns eu troco um ou outro elemento da raiz. Então, vocês vão perceber que, olha só, o verbo estar, como que a raiz dele fica? Ele não vai terminar aqui no T como se ele fosse um verbo regular. Ele vai terminar com UV, estuve. Tener também não termina aqui no N. Eu vou mudar esse N, inclusive, para ver, estuve. E assim com vários outros, ó. Haver, andar, anduve, poner, pus, poder, pude, querer, quis, com S, tá? Venir, vim, caber, cup, a ser, is, saber, sub. Professora, são só esses irregulares, certo? Não, temos mais uma leva de irregulares, mas vamos trabalhar com esses aqui como exemplo, tá certo? Eles vão ter uma
forma de conjugar específica, tá certo, galera? Lá no seu arquivo, ele sumiu aqui para mim, tá, gente? Estava aqui procurando, mas ele deve estar atrás de algum elemento aqui, porque isso aqui são imagens. Eu coloquei para vocês, lá no arquivo de vocês, a terminação. Ah, tá aqui. Depois eu acerto, ó. Esses verbos com essas raízes, eles terão essas terminações. No seu arquivo tá certinho no portal, tá? Ele vai ter essas terminações, tá certo? Vamos escolher um aqui para a gente conjugar. Por exemplo, olha só. O verbo estuve. Vamos pegar o primeiro mesmo, não é? Estuve. Então, eu vou pegar a raiz desse estuve, ó, e colocar aqui, ó. Eu estuve, tu estuviste, ele estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, eles estuvieram. Todos os outros vão funcionar dessa mesma forma aqui, tá? É só você acrescentar essa terminação, que vai estar visível na sua cópia, com estas raízes irregulares aqui do verbo. Combinado? Muito bem. Aqui estamos na atividade de hoje, então. Galera, então lembra, ó, não vou falar especificamente de pretérito perfeito agora, que é o pretérito composto, porque eu quero que vocês trabalhem bem o indefinido primeiro, tá? Pensando no seguinte, pretérito indefinido eu utilizo quando a ação começou e terminou no passado e não faz relação com o meu tempo presente, tá certo? Então, vamos treinar esse verbo aí primeiro. Só tirando as dúvidas de vocês, gente, ó, quando eu coloco isso daqui, é para vocês seguirem sim, tá? Tem gente com dúvida se pode imprimir e pode colar no caderno. Claro que pode. Se você tem a oportunidade de pegar essas cópias, tem impressora em casa, o pai ou a mãe trabalha no escritório onde possa imprimir as atividades, ou alguém da casa vai imprimir um boleto para fazer pagamento e pode imprimir também as atividades de vocês de espanhol, fiquem tranquilos. Imprima e cole no seu caderno. Faça primeiro, claro, né? E cole no seu caderno. Pode recortar do jeito que cabe no seu caderno, fiquem à vontade, tá certo? Não posso imprimir? Copie as atividades no caderno, tá certo? Então, vamos lá. Atividade 1. Marque um X apenas, tá certo? Ó, marca lá a forma verbal correta. Não vou dar dica nenhuma. Qual a forma correta que possa completar essa frase? El año passado yo esté ou yo estuve em Espanha? Ah, professora, esté. Vai lá e marca o X. Só aqui, tá bem? E assim com as outras letras. Ayer nosotros anduvimos ou andamos 4 kilómetros. Se el estudiante sabió o supo toda la respuesta del examen. D. Hace 2 días que yo hice o hice los ejercicios. E. El año pasado mi abuelo tenía o tuvo una gripe fortísima. Bueno, marca um X, só tem uma resposta correta. Atividade 2. Conjuga os verbos regulares. Então, galera, já indiquei aqui, ó, todos os verbos indicados no parênteses são regulares. Quando não apareceu o sujeito na frase, eu coloco ele entre parênteses junto com o verbo para você conjugar, tá certo? Então, muito fácil. Conjuga os verbos em parênteses, que são regulares, em pretérito indefinido. Relembrando de novo, nenhum exercício de pretérito perfeito hoje. ¿Vale? Hoy solamente pretérito indefinido. Vamos a ejercitar este pretérito, después pasamos al otro para ejercitar el otro y los dos juntos también posteriormente. Bueno, aquí están las frases. Ayer Maribel e sua irmã conjuga o verbo perder aqui no espaço, el autobús, e assim com os demais, tá certo? B, hace 2 anos, ganar. Como o sujeito não aparece na frase, coloquei aqui. Você vai conjugar em primeira pessoa do singular. Yo conjuga aqui uma competição de ajedrez. ¿Sabéis lo que é ajedrez? Que juego é este de ajedrez? Que les parece? Eu ouvi alguém respondendo, acho que foi Daniel, respondeu assim, xadrez. Isso mesmo, galerinha. Leiam as outras frases, então, por favor, e complete com os verbos que estão entre parênteses. Para atividade 3, coloquei os verbos irregulares, tá certo? Então, ó, todos os verbos que vocês encontrarem aqui na frase, nas frases, serão irregulares. Conjugue-os
A tabelinha vai ajudar vocês e às vezes você vai ter que ficar compreendendo mais o verbo e pesquisando aí talvez uma raizinha ou outra de como será esse verbo irregular. Mas, ó, temos a letra A, o tener, B, andar, como não tem sujeito, coloquei aqui yo. Verbo hacer, não tem sujeito, vosotras. Verbo traer, verbo saber com nosotros, tá certo? Bueno, para dificultar um pouquinho, na atividade 4, já que a gente usou na 2 os regulares, na 3 os irregulares, aqui eu he mesclado os dois. Eu misturei regulares e irregulares, tá certo? Descobre quem é regular, quem é irregular, conjuga em pretérito indefinido também, tá? Letra A, eu tenho o verbo começar. Letra B, colgar, não tem sujeito, então você vai conjugar com yo. Na letra C, pedir. Na letra D, aprovar. Muito bem? Ok. Atividade 5, para não perder o costume, vocês vão fazer um pequeno textinho. Gente, eu peço 6 linhas, é 6 linhas, tá? Isso aqui é revertido em nota de vocês, então não perca nota e a gente... Nesse período aí que vai ser mais difícil ainda, nesse nosso retorno, nós precisamos ter todas as atividades completas. Por favor, não perca tempo. A gente tem uma semana para fazer essas atividades. Então, olha só, não vamos fazer 5 linhas, 4 linhas, 3 linhas, tá? A atividade pede especificamente, eu vou relembrar, ó, isso tudo vai ser revertido em nota depois. Não vamos vacilar para a gente não ter problema lá em dezembro, janeiro, fevereiro de 2021, quando o nosso ano letivo terminar. Brincadeira, não. No Natal a gente vai estar em casa comemorando que tudo passou, né, gente? Mas vamos lá, ó. Atividade 5. Utilizando os verbos em pretérito indefinido, não usa outro tempo verbal. Seu texto todo estará em pretérito indefinido. Obviamente, mas professora, para eu falar algumas coisas, eu vou ter que usar um ou outro tempo verbal. Às vezes eu vou ter que usar o presente, dependendo do que eu vou falar no meu texto. Talvez eu tenha que usar um verbo em futuro, ok. Mas se eu estou falando de pretérito, eu vou usar o pretérito indefinido. Não uso o pretérito perfeito, tá? Não nessa atividade. Bueno, então, utilizando os verbos em pretérito indefinido, escreve um texto com 6 linhas, e a gente tem 6 linhas aqui embaixo, hablando de coisas que hicisteis em la semana passada. Mira, eu já dei a marca temporal para vocês, ó. Semana passada significa que a ação começou e terminou no passado, ela não tem relação com o presente, portanto, nós outros que somos espanholitos, não vamos a utilizar pretérito perfeito, apenas ser indefinido para falar de coisas que hicimos. Aí, obviamente, que eu já escutei vocês falando aí, mas eu não estou fazendo nada da minha vida. Não, senhores. Tenho certeza que vocês comeram, dormiram, cantaram, pensaram, estudaram, obviamente, não é? E mais outras coisinhas. Se de qualquer forma você não achar nada que você tenha feito, ok, vamos deixar a nossa professora contente e vamos inventar coisas que a gente não fez e vamos falar para ela que a gente fez, tá? Então, olha só, verídico ou não, as ações que vocês vão colocar aqui, precisamos de um texto de 6 linhas para ser pontuado, tá bem? Bueno, ao final, deixei aqui, olha, gente, um linkzinho aqui nas descrições do assistir vídeos, não, vídeo, né? Vamos acertar isso daí. No assistir vídeo, coloquei um vídeo só, para vocês não terem tanto trabalho. É um vídeo que está bem completinho e ele fala da mesma coisa que eu falei agora, só que com exemplos, porque ele tem lá a parte visual, toda da tecnologia que nós não temos aqui em casa. Então, ele vai mostrar exemplos de vocês. Apesar de ser um vídeo explicando em espanhol, ele está bem devagar. Ele vai falar da relação, da diferença entre pretérito indefinido e pretérito perfeito. Como eu falei, vai falar um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de exemplo, tá certo? E na próxima semana teremos outro tema. Seguimos com o final desta classe. Por agora, cuídense mucho e besitos hasta la próxima.